Quem já experimentou uma atitude de fé e depois falou assim, eu nem tinha pedido isso, estava bom. Olha aí, várias pessoas. Às vezes você tem uma atitude de fé por algo que já é desafiador, mas quando você tem, Deus traz milagres e milagres e milagres depois daquela atitude. Aí você fala assim, eu nem tinha pedido isso, eu nem tinha esperado por isso, eu nem tinha imaginado isso. Então precisamos entender que a nossa fé está na dependência de Deus. Mateus 5:27 diz assim, e ouvindo falar de Jesus. Eu vou ler só essa oração. Troca a versão e coloca, e ouvindo falar de Jesus. Quantos aqui já ouviram falar de Jesus? Amém. Quantos aqui já ouviram falar de Jesus? E ouvindo falar, nós não podemos ser só teóricos, nós não podemos ser só teóricos. A Bíblia diz que ouvindo falar de Jesus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de, repita comigo, a minha fé tem que estar dependente da minha crença, do Deus Todo-Poderoso e na sua palavra, que revela quem Ele é e o que Ele prometeu, que é direito dele. Essa história de Mateus 5:27 é tão conhecida. Fala de uma mulher que sofria de hemorragia, mas ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Sabe que eu fico às vezes meditando e pensando, Espírito Santo, eu falo, Espírito Santo, por que as pessoas é tão difícil de se aquebrantar, de se deixar ser levada pela fé? Por que as pessoas não aceitam a palavra, a simplicidade dela, de tão somente crer? Por que elas ficam questionando, será? E se? Será que dá certo? E se não der certo? Talvez eu faça, talvez eu não faça. Por que as pessoas estão assim? E aí o Espírito Santo me motiva a trazer essa palavra para você e dizer, nós temos que ser diferente, nós temos que agir pela fé, para que eles olhem para nós e dizem assim, o que aconteceu? E você fala, a minha fé, a fé que Deus me deu, porque a honra é dele, a glória é dele, o poder é dele, a majestade é dele, eu somente sou aquele que acredita. Não podemos ser confundidos com pessoas do mundo. Nós temos que ser a influência do mundo, a influência que faz as pessoas querer ter o Deus que nós temos, servir o Deus que nós servimos. Hoje você vai sair daqui com o teu milagre. Amém. Com a tua bênção. Amém. Com a tua resposta. Deus está te respondendo. Esse medinho que você acha que é prudência, não é prudência, é um espírito enganoso tentando te tirar a fé para você alcançar o próximo nível. Ei, essa mulher ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. E aí eu me pergunto sempre e converso com o Espírito Santo, quantas pessoas falam assim, a fé vem pelo ouvir. Quantas pessoas falam assim, eu tenho fé. Quantas pessoas dizem no seu coração, eu tenho uma fé muito grande. Mas na hora que vem o primeiro desafio, que vem a primeira prova, que ela precisa atropelar o medo, que ela precisa atropelar o espírito de covardia, ela fala assim, eu não vou fazer não, porque eu não sei se vai dar certo. Sabe, eu vou ficar quietinho onde eu estou, porque vai me dar errado, e eu perco aquilo que eu tenho. Vai me dar errado, eu perco tudo. A fé, Deus, quando ela vem no teu coração, ela revela no teu espírito ousadia, coragem e intrepidez. Amém. Eu recebo. E sabe o que me chama a atenção? Há uma coisa muito comum aqui na Bíblia, a fé. A palavra narra 38 milagres.
que Jesus realizou. Repita comigo, 38. Fala comigo, eu vou resolver pela fé e não pelo 38. Amém? Pela fé. 38 milagres que Jesus operou. Todos os 38 têm três coisas em comum. A primeira, ouviram falar de Jesus. Você vai ler os 4 evangelhos, vai ler os milagres que Jesus realizou, as 38 manifestações do milagre, as 38 famílias envolvidas ouviram falar de Jesus. Depois que ouviram falar, desenvolveram a fé. Tem certo Jesus de Nazaré curando por aí, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu imagino elas no coração delas dizendo: não tem mais jeito para mim, é só mais um, não vai dar certo. Eu vou tentar o chá do pé de galinha, eu vou tentar a raizada do pau pereira, eu vou tentar a mandinga de folha de laranja misturada com Rebeca Pedra, ela é um São Caetano, e meio de 51. Eu não sei se a 51 me interessa mais, se ela é um Caetano. Para encarar uma raizada, as pessoas têm fé. Para encarar um remédio manipulado, elas têm coragem. Mas para encarar o altar, elas são paralisadas. Por quê? Pelo inferno, que é o único inimigo do seu milagre, o inferno. Então as pessoas estão deixando de viver o melhor de Deus porque não estão fazendo o que é para fazer. Não é porque não sabem, é porque estão com medo de fazer o que tem que ser feito, com medo do que as pessoas vão pensar, vão falar, do diagnóstico que foi trazido. Meu irmão, morra lutando, mas não desista. Ei, morra lutando, mas não desista. Não seja alguém que vai ser lembrado como alguém que desistiu, como alguém que parou, como alguém que deixou de fazer, porque desanimou, porque alguém desanimou. Não seja alguém que carrega em si o argumento de dizer: eu parei com a minha fé por causa daquilo e daquilo que o outro fez. O outro não é problema teu. Ei, o outro não é problema teu, mas o outro é a ordenança de Cristo. Orai pelos, porque talvez o outro que não serve para você é amigo de Deus. Talvez o outro que não serve para ser teu amigo é amigo de Jesus. Talvez aquele que para você não serve para ser crente, mas para Jesus ele ainda serve. Então é muito arriscado nós se assentarmos na roda dos escarnecedores e perdermos a fé que as pessoas podem se tornar nova criatura. Mas o assunto aqui hoje é o teu milagre, e os 38 milagres que Jesus realizou. Primeiro, todos ouviram falar de. Segundo, todos acreditaram no que ouviram. Todos acreditaram. Todos acreditaram, repita comigo, todos acreditaram. Todos acreditaram. E a Bíblia diz que todos os enfermos que eram trazidos até Jesus, Jesus os curava. Jesus não falava assim: deixa eu ver se você merece ser curado, deixa eu ver se você é um bom cristão, deixa eu ver se você é uma boa pessoa, deixa eu ver se você tem condições de pagar uma consulta comigo, deixa eu ver se você é influente na sociedade, deixa eu ver se você. Não, é para todos. É para quem? A fé é para quem? A fé é para quem? Então, quando eles ouviram falar, eles começaram a criar no coração deles fé, porque a fé vem pelo ouvir. Quantas
Quantas pessoas sabem o que precisa ser feito, sabem como fazer e ainda não começaram a fazer por medo? Se Jesus cumprir na sua vida o que está escrito no livro de Isaías, ele diz assim: não temas, porque sou eu que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Irmãos, que Deus pegou na tua mão, pode ir, que ninguém mais pode te parar. Ninguém. Porque a nossa esperança precisa estar em Deus. Se ela está em Deus, está nas promessas. Então todas as pessoas que experimentaram o milagre, elas tinham em comum: ouviram falar de Jesus e tinham fé que ele podia fazer. Quantos aqui ouviram falar de Jesus? Diga eu. Quantos têm fé que Jesus pode fazer? Diga eu. Então ele vai fazer. Amém. E a terceira coisa que tinha em comum: eles avançaram nessa crença, eles procuraram essa crença, eles procuraram o milagre, eles correram atrás do milagre. Fala comigo: vivendo, aprendendo. Vivendo e aprendendo. Todos os dias. Repita comigo: eu não vou cansar. Eu não vou cansar de ser crente. Nem de vir na igreja. De novo: eu não vou cansar. Eu não vou cansar. Olha para a pessoa que está do seu lado, assim: todo domingo eu quero estar aqui. E você vai viver aqui. Não enjoa da minha cara. Porque todo mundo eu aprendo algo novo. Meu Deus do céu. Eu saí daqui da igreja na hora que a Tamara falou que eu vou falar de uma mulher que Jesus pediu uma oferta no meu. Eu falei: pirou, minha discípula pirou na mesa. Vou ter que chamar para o gabinete amanhã. Não, ela parou de ler a Bíblia, deve estar lendo os livros apóstolos, lendo qualquer coisa na Bíblia. E aí, quando ela leu o texto, eu voltei aqui perto. Como que uma pessoa nega água para Jesus? Sabe por que, Deus? Escassez. Repita comigo: na escassez. Na escassez. Eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem. Ou eu sou motivado por vozes estranhas a não repartir. E na abundância eu sou motivado por voz de aparência a não ofertar, porque eu sofri muito para conquistar. Se quiser, reclamar. Meu Deus, Jesus só pediu um copo com. Eu não entro na presença de Jesus para pedir um copo com água até hoje, porque creio. Copo com água não tem caminho. Eu mesmo busco. Eu mesmo vou atrás. Então é vivendo ele. Não falta desculpa, porque hoje eu vou ligar um cuidado. Deus te fala. Escute, queridos, elas têm como ao ouvir falar e a fé. E a terceira coisa: a ação de fazer. A ação de fazer. Tem pessoas que a bênção está acompanhando ela. Deuteronômio 28, por gentileza. Diz assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos te acompanharão. Tem bênção que está batendo na porta de pessoas, mas elas estão paralisadas. Elas já ouviram falar, elas têm fé que Deus pode fazer, só que quando elas têm que dar o passo, quando elas têm que avançar, quando elas têm que fazer a parte delas, elas se paralisam. Elas falam: eu já tentei muitas vezes. Essa mulher que eu escolhi, ela já tentou muitas vezes. Tem um outro texto bíblico que fala de uma pessoa que estava à beira do tanque, e ele ficava ano após ano esperando as águas se mover para tentar chegar, mas não tinha ninguém que pudesse colocar. Tem uma outra passagem que Jesus, ele cura uma pessoa, um paralítico, não por causa da fé do paralítico,
Quem lembra desse? Repita comigo: meu milagre Meu milagre depende da minha ação. depende da minha ação. Qual a ação, apóstolo? A mais simples possível, irmão. Chegar até Jesus. Tirar a narrativa do diabo que diz assim: se Deus quiser fazer, Ele faz, porque Ele sabe do que eu preciso. Nenhum lugar na Bíblia diz isso, mas toda passagem bíblica diz assim: vinde a mim, vinde e vede, vinde a mim. Se você crê, venha. Se você crê, traga. Se você crê, faça. E aí Jesus, em todos os seus milagres, Ele responde dizendo assim: filho, a tua fé. Filha, a tua fé. 38 respostas, 38 respostas dizendo: é por causa da tua fé que eu posso, que eu faço. Porque se você não acreditar que eu faço, eu não vou fazer. Porque eu vim para aqueles que creem. Então nós precisamos avançar e fazer Jesus reagir na nossa direção. Repita comigo assim: a minha fé abre portas para os milagres. A minha fé inspira outras pessoas a buscar o milagre. Vamos aplaudir Jesus. Então, se a fé não é movimentada pelo que vejo, se a fé não é movimentada pelo diagnóstico, se a fé não é movimentada pela opinião de outras pessoas, pela arqueologia, pela ciência, a fé é movimentada por quem? Pela crença que eu tenho em Deus, por conhecer Ele, por saber que Ele não se atrasa e nem se adianta. Quantas vezes as pessoas sentem que parece que Deus está demorando, ou sentem que parece que Deus não está respondendo. Deus está só preparando a sua bênção para te entregar. Mas quando eu digo preparando a bênção, é preparando você, porque a bênção já está pronta. A bênção se chama Jesus. Aleluia. E tudo que existe, tudo que veio a existir, foi pelo poder da palavra dita por Ele. Ele declarou e aconteceu. Então eu quero te convidar nesta noite a ser mais do que vencedor. Amém. Querido, não perca para o diabo, não perca para as circunstâncias, não perca para o medo. Podemos até perder no corpo físico, sim, mas não no espiritual. Podemos até perder o corpo físico, mas não na fé e esperança. Podemos até perder nessa vida, porque a Bíblia diz que aquele que vai até Jesus às vezes perde algumas coisas que parecem importantes aqui. Mas é só o Espírito Santo te prepara. Então você já ouviu falar, você tem fé e você tem ação. O próximo nível que te espera, ele não precisa de uma fé maior do que a que você teve quando começou. Não precisa. Ele só precisa da fé. E a fé, como eu já disse, fica bem aqui, né? A fé não é por tamanho. A Bíblia traz algumas comparativos de fé, como se fé grande é a tua fé. Outra hora Jesus fala assim: pequena é a tua fé. E outra passagem: nunca vi tanta fé. É o uso da fé, porque a fé é um elemento fruto do Espírito, mas também é um dom de Deus. Amém. Um dom espiritual. Então fé se usa, fé se aplica, fé é ação, porque a fé sem obras ela é morta. A fé sem obras não prova, a fé sem obras não faz milagres, a fé sem obras não salva ninguém, a fé sem obras não avança.
Então hoje o Espírito Santo está me usando para te relembrar que você tem que voltar a usar aquela fé que você usou quando começou. Aleluia. Aquela mesma fé que quando você começou, você tinha coragem de fazer, você não se preocupava com medo, você dizia assim: eu sei que está comigo. Aquela fé que você usou para chegar até aqui, aquela fé que você usou para chegar até onde você está, não aquela fé que fica olhando para a esquerda, para a direita, para frente ou para trás, porque essa fé te faz andar. Pedro disse assim: mestre, és tu? Sou eu. Não vem. Aí ele usa a fé, ele vai andando. Quando ele começa a olhar para o lado, para frente, para trás, para cima, para dentro, para a circunstância, ele começa a mudar. Por quê? Porque ele tirou os olhos da fé e começou a olhar para o diagnóstico. E o diagnóstico era o tempestade. O diagnóstico era de chuva. O diagnóstico era que ia afundar. Mas aí mesmo quando ele está afundando, Jesus toma pela mão e levanta de novo. E fala assim: vamos subir até o mar. E ele continua andando com Jesus até o barco. E Jesus está te dizendo nesta noite: eu já peguei na tua mão e eu não soltei, então não solte. Coloque-se de pé. Não solte a mão de Jesus, porque ele já pegou na tua. Então não seja que solte, porque se você não soltar ele, Jesus não vai soltar. Esse milagre, essa bênção, essa cura, essa libertação, tudo isso depende de quê? Da palavra de Deus que você já ouviu, depende da fé que você tem e da ação que você faz. E essa fé não é uma fé que só eu posso ter, ela é para todos os que creem. Então isso inclui você. E Deus quer fazer mais na sua vida. Ele quer fazer mais na sua família, nos seus negócios. Ele quer te dar cura, quer te dar libertação, quer te dar bênção. Ele quer. E Ele pode. Ele não só quer, como Ele pode. Porque Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo amanhã. Ele não mudou. Todos que vêm até Ele faz acontecer. Então eu quero te convidar a fechar os teus olhos nesta noite. Por que fechar os olhos? Para você se concentrar. Eu quero que você vá agora buscar as suas lembranças. A primeira vez que você teve um ato de fé que parecia um ato de fé grande, que parecia um ato de fé que você nunca tinha dado. Puxa na tua memória aquele ato de fé que você teve, aquela ação de fé que ninguém acreditou, todo mundo te chamou de louco, de maluco, você é doido, você é doida, cuidado, você é cilado do diabo. Mas Deus estava dizendo no teu coração, no teu ouvido: vai, que eu sou contigo, apenas creia. E você não deu voz para o talvez, você não deu voz para o quem sabe, você não deu ouvido para vou tentar, você simplesmente disse: eu sei quem tem crido, eu sei quem